Está começando agora um espaço feito para quem acredita em ideias, trabalho e atitude. Aqui você encontra inspiração, estratégia e pequenas mentorias que podem fazer uma grande diferença no seu negócio. Porque empreender não é só ter coragem, é também buscar conhecimento e evoluir todos os dias. No ar, Empreendedor em Ação, com a apresentação de Ariane Galdino, aqui na Pop 95. Aê, entramos com mais uma edição do Empreendedor em Ação aqui na Rádio Pop 95,1 FM. Se você conectou aí agora com a gente, já vai direto pro canal, gente, vai lá na página do YouTube, entra lá no Cola na Pop, joga lá assim, ó, 95,1 FM, que você vai encontrar a página da Pop, ou Empreendedor em Ação MOC, que você vai encontrar a nossa página, que tem mais de 100 episódios lá, já cadastrados, para você que quer um conteúdo de qualidade, para te ajudar aí na sua jornada empreendedora, intraempreendedora, ou você que está aí flertando com o empreendedorismo, sem saber ainda se vai ou se racha. Pois é, o nosso canal tem muita informação para você, tá? Então já fica com a gente lá, você vai nos ver aqui ao vivo, ó, vai ver o nosso entrevistado. Vanessa está aqui, a nossa roteirista, produtora. E Jabá, estamos aqui, né, Jabá, para mais um programa do Empreendedor em Ação semanal. Olha só, o nosso espaço aqui ele é dedicado para quem faz negócio, para quem gera oportunidades e para quem busca crescer com informação de qualidade. E durante muito tempo, a gente ouve falar de saúde mental no ambiente corporativo, e ouvir falar sobre isso parecia uma coisa muito secundária. Aí veio o NR1. Aí vamos falar muito sobre isso para as equipes. Inclusive, a gente tem alguns programas lá no nosso canal que falam sobre. Então, falar sobre isso hoje não é mais secundário, né? Pelo contrário, a realidade mostra que o que a gente tem visto é aumento dos casos de ansiedade, depressão, burnout, entre profissionais, agora o meu professor de inglês está feliz também, entre profissionais e lideranças, o que acendeu em um alerta gigantesco. Ou seja, né, vamos cuidar da saúde emocional, porque isso não é só uma questão de bem-estar, mas isso é uma questão de produtividade, de tomada de decisões e de sustentabilidade dos negócios. Então, hoje, o nosso programa ele vai estar com foco na liderança, no gestor, que também não é diferente muito do colaborador não, tá, gente? Mas a gente vai falar um pouco mais da aplicabilidade, vai falar um pouco mais dessa coisa, assim, essa ansiedade para balançar todos os pratinhos, que é uma coisa que eu vivo diariamente, né? E acaba que a nossa equipe, ela sente esses reflexos. Então, assim, liderar pessoas exige muito mais do que conhecimento técnico. Exige equilíbrio, autoconfiança, inteligência emocional, capacidade de enfrentar desafios sem deixar a própria saúde pelo caminho. E isso tudo no campo das ideias a gente sabe muito bem. Mas e na prática, como é que a gente faz essas coisas acontecerem, né? Esse é o grande desafio. E para conversar sobre esse tema, eu recebo aqui hoje Daniel Arthur Quaresma da Costa, psicólogo clínico, organizacional, advogado, professor, presidente da Comissão de Psicologia Jurídica da OAB MOC, especialista em psicologia junguiana e em psicologia organizacional e gestão de pessoas. Ele também é MBA em liderança humanizada e mestre em direito pela UGF do Rio de Janeiro. E hoje ele vai nos ajudar a entender como que a saúde mental influencia liderança. Entendeu? Hoje vai ter muito assim, travando assim, porque o ao vivo, né, é aquela coisa, o ao vivo é o trava-línguas. E quais são os sinais de alerta que muitos empresários ignoram? E o que pode ser feito para a gente construir uma rotina mais saudável e eficiente? Então eu trouxe aqui o meu terapeuta. Tava doido pra falar isso, pra ajudar nós, que eu disse, se ele consegue me ajudar, ele consegue ajudar você. Eu acho que uma hora aqui é um bate-papo muito bacana. E hoje, o Empreendedor em Ação, ele tem o patrocínio da Impremix, da Quento, da Maria Clara de Paula, Dermatologia Infante Capilar, da Novais Empreendimentos, do Cicobi Feijinó e do Grupo Telecimento. E eu agradeço imensamente aos nossos patrocinadores que vêm nessa programação, algo tão interessante, tão rico, que nos ajuda a fazer esse programa aqui semanal. Então fique ligado aqui na nossa programação da Pop FM, porque a gente vai começar, inclusive, Dani, perguntando um pouquinho, porque a pergunta que é outra, mas aí Vanessa fica brava, porque às vezes eu mudo o roteiro, mas é porque eu queria que você falasse um pouquinho assim, você era advogado, aí você é psicólogo. Agora você já está numa jornada de conhecimento, né? Para evoluir com a psicologia para a psiquiatria. Conta pra gente um pouquinho, como é que você chegou nesse lugar que você está hoje? Bom, então, boa tarde, né? Todo mundo, Ari, Vanessa, que eu estou conhecendo aqui. Boa tarde para todo mundo que está aí escutando a gente. Então, realmente, eu comecei a minha vida profissional no direito, né? Nos distantes
anos 2001, né, eu me formei, já tem muito tempo, mas sempre gostei muito do direito empresarial e das relações entre direito e economia. Tanto que assim que eu me formei, eu fui procurar a Fundação Getúlio Vargas, né? Fiz lá um MBA de Direito da Economia e da Empresa e depois segui esse rumo aí do mestrado em Direito, justamente na área do Direito das Relações Econômicas. Eu sempre gostei muito desse mundo organizacional, do mundo empresarial, do empreendedorismo, sempre gostei muito de histórias dos empreendedores, né? Então isso sempre chamou muito a minha atenção. E você tem um negócio também, né? Pode falar do negócio. Sim, é verdade. Vamos dizer que eu tenho 2 negócios hoje, né? A gente tem uma academia de cross lá perto do Shopping Montes Claros, MyBox, e tem também uma empresa que hoje cuida da saúde mental nas empresas, se chama Vivamente, né? Eu junto com a minha sócia, Fabiana Mori, e mais vários outros profissionais de saúde. Lá nós temos médicos na área de saúde mental, enfermeiros, psicólogos, justamente para prestar esse serviço. E essa questão do comportamento no mundo do empreendedor sempre me chamou muita atenção, até que chegou um momento em que eu comecei a ficar mais curioso na área do comportamento propriamente dito e na área da psique, que sempre me chamou a atenção, mas ali também por volta de 2016 eu vi a oportunidade de fazer esse curso. Eu dava aula, né, na Faculdade de Direito e vi a oportunidade de fazer o curso de Psicologia. E aproveitei a oportunidade, né? Enquanto eu não estava dando aula, eu estava assistindo aula. E assim fui até chegar hoje nessa área da Psicologia, para a gente poder aprofundar um pouco mais sobre essa questão do comportamento, das angústias das pessoas, né? Já adianto, daqui a pouco a gente vai provavelmente tocar nesse assunto, mas a gente não tem uma divisão clara da vida profissional e da vida pessoal. É tudo uma coisa só. A gente tem manifestações de quem nós somos na área profissional e de quem nós somos na área pessoal. Isso aí pode até haver uma pequena divisão, mas não suficiente para a gente entender que existe uma vida que não comunica com a outra vida, né? Tipo assim, eu deixo minhas coisas lá na empresa e vou dormir tranquilo em casa. Quem dera, né? Mas, ó, seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu? Bom, gente, então é isso. Ó. Dani, nos últimos anos, então, cuidar da saúde mental deixou de ser apenas uma questão de qualidade de vida e passou a ser esse fator, um fator até de competitividade, né, para as empresas. Porque em 2024, a gente sabe que mais de 440 mil brasileiros precisaram se afastar do trabalho por transtornos mentais. Eu já falei esse dado aqui, inclusive, acho que em mais umas 2 entrevistas, né? Porque é um número, né, assim, alarmante. O que esses números revelam, assim, sobre o ambiente corporativo brasileiro, na sua opinião? Esses números, inclusive, muito provavelmente eles estão subnotificados, né? Isso aí é o que chega nos dados do INSS, né? Mas mesmo assim é um número muito assustador, né? Nós estamos falando de 400 mil pessoas, é como se a gente estivesse falando que Montes Claros inteira, né? Para botar uma dimensão aqui, nós estamos numa cidade de 400 mil habitantes, 450 mil habitantes. Então, de repente, imagina que amanheceu e Montes Claros inteira está em transtorno de ansiedade, ou então, né, tá com um burnout, né? Tomara que não, que fique bem longe daqui, mas só para a gente poder ter uma dimensão do que isso significa, né? E aí o que aconteceu foi que em 2024 teve essa explosão, depois, então assim, ok, tivemos esse número em 2024 e o alerta acendeu no governo. Por quê? Porque custa dinheiro, né? Claro. A partir do momento em que você tem um colaborador, que ele é afastado, seja pelo motivo que for, e saúde mental é um motivo, isso aí gera custos. E, de repente, esse número assustou, inclusive, o pessoal que acompanha os dados da saúde pública, e acenderam um alerta, falaram, olha, tem alguma coisa muito errada acontecendo, porque nunca esses dados tinham sido apurados dessa forma. E aí começou a discussão, precisamos se isso está acontecendo no âmbito do trabalho, precisamos de uma nova norma de segurança do trabalho, porque tem alguma coisa afetando a saúde do trabalhador aí.
E assim começou a história da atualização da NR1 ou NR01, que agora está tendo essa variação de pronúncia. Já até algumas pessoas, inclusive, me perguntam, mas é a mesma coisa? É a mesma coisa. Que a pessoa quer fazer. Exatamente. Então fiquem tranquilos, é a mesma coisa, NR1 ou NR01, tanto faz. O importante é o conteúdo da norma, né? Então essa nova norma, ou essa atualização da norma, ela vem justamente para tentar conter. Porque o Estado, infelizmente, ele não se preocupa, vamos dizer assim, preventivamente. Primeiro acontece o problema e aí ele vai atuar, né? Então, se a norma veio, é porque já existia um problema chegou, assim, grande, no exatamente, que chegou a números alarmantes. Aí criaram essa norma e falaram, olha, em maio de 2025, em homenagem ao mês do trabalhador, essa norma vai entrar em vigência. E aí criou um problema porque a Fiesp, a Febraban e outras entidades ligadas ao comércio, mas especialmente em São Paulo, foram negociar com o governo e pediram, olha, vamos adiar a aplicação dessa norma porque a gente precisa conhecer isso melhor. E no ano passado eu até fiquei um pouco triste de saber que tinha prorrogado, mas depois eu mesmo pensando, falei, foi até bom ter acontecido isso, porque eu me deparei com o fato de que muitas pessoas não estavam entendendo o que era nem o problema e nem a proposta de solução do problema, porque realmente pegou as pessoas de surpresa. E eles conseguiram um ano, que a norma vem entrar em vigor agora esse ano. Inclusive já está com o efeito punitivo da norma. Ela está em vigência, mas o efeito punitivo está suspenso em alguns estados, porque ainda estão alegando que não está claro quais são as medidas que devem ser tomadas. Mas aí já no judiciário, quando eles criaram essa suspensão aí, não se sabe até quando ela vai ficar suspensa, mas está tendo uma pressão muito grande para que esse efeito suspensivo já caia logo. Entendi. Então, nós temos aí o último dado, que é o que eu ia te falar, que realmente mostrou que a norma é necessária, é porque nesse prazo de suspensão, em 2025, esse um ano, de maio de 2025 a maio de 2026, o INSS acendeu a luz vermelha de novo e deu outro alarme e falou, gente, o número aumentou. Piorou um pouquinho mais. Então piorou, o recorde era 2024, o recorde passou a ser 2025. E tudo indica que, se nada for feito, teremos um novo recorde em 2026. Então, precisamos repensar, né, o ambiente de trabalho como elemento que possa ser um fator adoecedor das pessoas. E não deve ser assim, né? Não deveria, deve ser assim. Mas você falou aí da questão jurídica e tal, e eu fiquei pensando aqui sobre a questão da sua carreira, né? Você saiu do direito para a psicologia. Só para a gente fazer essa costura aqui. Acaba que complementa um pouco a questão, quando a gente pensa em comportamento humano e liderança, quando você constrói essa carreira do direito para a psicologia, como é que essas áreas se complementam, assim? Eu diria que elas têm um diálogo muito intenso, a ponto que, inclusive, existe a psicologia jurídica, né? Então, o que a gente poderia dizer? O direito trata da regulamentação das relações sociais, né? É uma forma de objetivar as relações. A parte subjetiva fica com a psicologia. Então, a sua relação interior e mesmo a qualidade da sua relação com o próximo, a psicologia ela vai pensar essa relação, a qualidade dessa relação, né? Então, assim, eu diria que o meu interesse foi porque é como se a psicologia ela aprofundasse ainda mais o que o direito traz. Porque o direito sinaliza, né? Quando eu tenho uma norma, por exemplo, principalmente a norma civil, que é a norma que é o direito que vai regulamentar as relações entre as pessoas, primeiramente ele aparece para regulamentar as questões que são patrimoniais, mas hoje o direito civil, por exemplo, já trata de relações existenciais, né? Seu direito ao nome, à imagem. Já não é apenas qual contrato que eu tenho com a Ariane. Como é que eu vou proteger o meu patrimônio? Não é só isso mais, né? Então, já desde 2001, né, já vem aí uma linha que é chamada de Direito Civil Constitucional,
tentar não me aprofundar nisso, É só que é uma outra conversa, eu acho interessante. Mas é interessante. Direito, psicologia, nota que o direito faz esse movimento. Ele sai da questão exclusivamente patrimonial e começa a tratar das relações existenciais. E isso aí me interessou muito quando aconteceu, mas me interessou tanto que eu acabei caindo na psicologia. Porque eu fui tentar olhar ali o que fundamenta isso, né? Para o pessoal aí que está estudando Direito, por exemplo, né? Eu dei aula aí 25 anos na Faculdade de Direito. Você pega o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, ele é completamente motivado e fundamentado em cima das descobertas psicológicas sobre as crianças e os adolescentes. Então, assim, há um diálogo intenso entre o direito e a psicologia, e agora também, você estava falando aí no início também, óbvio que vai ter também um diálogo intenso entre o direito e a psicologia e a medicina. Porque também nós vamos ter o lado biológico do comportamento também, que é relevante. Que é importante e ajuda a gente a entender, né, algumas questões. Como, por exemplo, a gente pensar que muitos empresários acreditam que tem que ser forte o tempo todo. Porque eu, por exemplo, eu era assim, empreendedora. Né? Há um tempo atrás, eu achava que eu tinha que dar conta, sim, de balançar todos os meus pratinhos, sim. E que se um caísse no chão, eu era incompetente. Eu tinha, gente, essa mentalidade, que é uma mentalidade muito comum. Porque o mercado vende isso para você o tempo inteiro. Né? Você consegue, você dá conta, vai sim, vai lá, vamos fazer 1 milhão em 7 dias, né? Que isso, não é assim que funciona, né? Mas a gente ainda acredita muito, a gente precisa ser forte o tempo todo. Então, assim, parece que existe uma cultura de que o líder, ele não pode demonstrar vulnerabilidade, né? Então, assim, eu tenho que ser sempre aquela pessoa forte porque eu preciso inspirar o outro, né? E com o tempo eu fui percebendo que não era bem assim. Mas eu queria que você falasse pra gente de onde que vem essa ideia e quais que são os prejuízos dela. E assim, pensando nessa figura do líder, né? Porque a gente tem, como eu falei no início do programa, a gente tem falado muito sobre a saúde mental pro colaborador. Mas assim, quem é o gestor, né, a liderança, o empreendedor, poxa, a gente está passando altos e baixos, assim, terríveis, né? É uma notícia que o varejo está despencando, é uma notícia que o varejo está crescendo. A transição tributária, ela vai te levar para esse campo aqui de loucura. Aí o outro, calma, às vezes nem vai sair esse negócio. Então, assim, a gente fica muito atribulado, é uma inconstância de sentimentos, né? E de onde é que vem essa ideia de que a gente tem que estar o tempo inteiro bem para receber tudo o que esse mundo envia para nós? Bom, pessoal, aí... Desculpa. Então, aí tem uma armadilha que a gente tem que tomar cuidado. Que essa coisa... Tem um livro muito bom, inclusive, fica aí a dica para quem quiser aprofundar filosoficamente nesse assunto, que é a Sociedade do Cansaço, né, do Byung-Chul Han. E o que acontece? Nós temos uma armadilha aí do desempenho, uma armadilha do autocontrole, né? Esse fim de semana, inclusive, teve um encontro de psicanálise lá em Belo Horizonte, que um dos temas que o pessoal estava discutindo era essa obsessão pelo autocontrole, que são mitos culturais que nossa sociedade contemporânea ela está construindo e ela não faz bem. Por quê? Porque ela cria uma figura idealizada de uma pessoa, de uma figura de sucesso, normalmente inclusive masculinizada. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar isso também, porque isso reflete muito até na saúde mental dos homens, principalmente, que é essa coisa de eu não posso falhar ou eu não falho, né? No sentido de que... E às vezes das mulheres, de que eu não vou dar conta. É contagiante, né? Por conta do estereótipo, sim, né? De sim. que esse homem tem o conhecimento, esse homem tem o poder sobre, né? E assim, mas eu estou dizendo masculino, mas não quer dizer que é exclusivo dos homens. Sim. Porque a gente pode ter características de um universo masculinizado que é perfeitamente absorvido pelo público feminino. Basta você estar num cargo de liderança, porque você pode mimetizar essa qualidade perfeitamente. E aí qual que é o problema?
essa ideia de que eu tenho que estar bem o tempo todo, de que eu tenho que dar conta de tudo, desse ser infalível, ela, infelizmente, ela não encontra respaldo na realidade. Porque já dizia, inclusive, uma sabedoria bem antiga e popular, que errar é humano. Então é próprio do ser humano que você erre, é próprio do ser humano que você falhe. E principalmente, que a gente não pode esquecer, o ser humano, às vezes vai ser até uma surpresa para alguns, mas o ser humano, ele é humanizado, ele é apenas um serzinho dentre vários outros seres vivos que existem por aí no planeta, né? E vai ser surpresa para alguns. Porque, né? Porque tem uns que têm a ideia de que já chegou tá na apoteose e já está no nível divino, né? Mas a verdade é que nada melhor do que o passar do tempo para nos mostrar que nós somos sujeitos a passar por dificuldades, tanto no campo físico, quanto no campo relacional, quanto no campo social. A gente não consegue prever tudo. A verdade é que a gente não tem que dar conta de tudo, porque é impossível dar conta de tudo. E a gente não tem que estar sempre bem, porque é da condição humana que em algum momento você não vai estar bem. E quando você entra numa lógica de negar o seu estado, você piora ele, você não melhora. E além de piorar o nosso estado, a gente prejudica o do outro, né? Exato. Porque a gente espelha isso pro outro. É. Se eu não posso ter problema, eu tenho que estar... Então fulano também não... Por que ele tem problema? Né? E tanto que já existe, inclusive, uma linha de pensamento que fala na positividade tóxica. O que é a positividade tóxica? É um estado de negação daqueles momentos que a gente está fragilizado. Então, se eu não estou bem num determinado dia, tudo bem. Existe uma forma de eu conseguir interagir com o mundo quando eu não estou bem, que, vamos dizer assim, eu consiga conter alguns danos e algumas situações. Sim, quanto mais autoconhecimento você tem sobre si, melhor você se sai nesses momentos mais desafiantes. Mas negar que você está num estado fragilizado ou vulnerabilizado no momento em que você não está na sua performance na melhor performance. Na melhor performance, né? Isso. Você não está na sua melhor performance, você negar esse momento também não faz bem. Por quê? Porque na medida em que você nega, você está reprimindo dentro de você uma situação que às vezes necessitava de um acolhimento, às vezes necessitava até de compartilhar, porque as pesquisas mais recentes sobre segurança psicológica no trabalho, por exemplo, mostram que o líder que menos se conecta com sua equipe é aquele que não apresenta defeito nenhum, porque ninguém gosta de pessoas que não são humanas. Você não se reconhece em pessoas que não são humanas. Você se reconhece naquela pessoa que passa pelos dramas igual você passa, que tem as dificuldades iguais às que você tem, porque se for para você se relacionar com Deus, é melhor você ir para a igreja, não vai ser na empresa. Com certeza. Né? Por quê? Porque a própria presença divina, vamos dizer assim, constrange. Por quê? Porque você tem seus defeitos. Né? Então, você se conecta muito mais pela via humana, sabendo apresentar também as suas dificuldades, mostrar que às vezes você não tem também a resposta e dizer vamos achar juntos a resposta para esse determinado desafio, do que você se apresentar sempre como grande e infalível detentor de todo o saber, que faz muito mais intimidar a sua equipe e faz muito mais a sua equipe ficar constrangida em dividir as dificuldades com você, do que, de fato, ter uma relação genuína com aquelas pessoas que fazem parte do seu dia a dia no seu trabalho. Com certeza. E eu acho que tem também uma coisa assim também, que não quer desequilibrado, é complicado, né, Dani? Uhum. Aquela coisa assim, do acolher também tudo. Sim. Né? Vamos acolher. Acolher já foi uma palavrinha da moda, né? Nesses últimos anos também, né? Acolhe. Eu acho que acolhimento faz parte, mas a gente tem que ter um certo equilíbrio também, né? Porque quando a gente pensa em saúde mental de líder, a gente não está falando só de evitar doenças, né?
a gente está falando também que existe uma relação direta entre equilíbrio emocional e resultado dos negócios. Eu falo muito com os meus gestores sobre empatia estratégica. A gente tem que ser estratégico, inclusive, quando a gente dimensiona esse acolhimento, quando a gente é empático, né? Porque tem uma relação direta aí do equilíbrio emocional com o resultado do negócio, né? Tem sim. Tem uma pesquisadora da Escola de Negócios de Harvard, que ela se chama Amy Edmondson. Ela tem, inclusive, muitos livros publicados lá nos Estados Unidos e no Brasil. Ela tem 2 livros já publicados também nessa área, justamente de segurança psicológica. As pessoas, às vezes, ainda não entenderam o que significa essa expressão, segurança psicológica no trabalho. Mas esse termo dialoga muito com o que você está dizendo aí. Por quê? Porque entre o estilo de liderança que não acolhe nada e põe muita pressão, e o estilo de liderança que acolhe tudo e que vira também quase uma sociedade alternativa, né? Existe um equilíbrio, que é o que a gente tem que buscar. A resposta não está em não ter nenhuma pressão no trabalho e também não está em ter pressão demais. O que essa autora sugere nas pesquisas dela? Ela diz assim, olha, existe uma relação direta entre os desafios e a pressão no trabalho, e existe então existe uma relação direta entre esses desafios e o tipo de apoio que a liderança dá, ou que não dá. Então, assim, ela cria 4 categorias quando ela cruza essas 2 informações. E ela vai dizer assim, se o seu ambiente de trabalho ele tem muito acolhimento, muita segurança, muito apoio, mas também não tem desafio nenhum, você está numa região que ela chama de zona de conforto. Ela fala, nada acontece ali. Por quê? Porque não tem desafio, e quando não tem desafio, o próprio trabalhador e o líder, por consequência, ele está desestimulado. Por quê? Porque não tem desafio e também não tem pressão. Agora, e aí tem muito acolhimento, né, e muita segurança. Então não tem significado, não tem sentido. O outro quadrante ela chama de zona de apatia. Por quê? Porque você tem uma baixa segurança, você não tem muito apoio da liderança, mas você também tem baixa exigência, não tem muitos desafios. Não tem meta, não tem desafio, e não tem aquela famosa zona do desconhecido que as pessoas vão ter que se esforçar para achar determinadas respostas no dia a dia. Então ali você tem uma alta rotatividade, porque a equipe não tem interesse em permanecer na empresa. Você tem um trabalho mecânico, porque é uma área onde as pessoas sabem o que fazer amanhã e depois, e sabem que não vai ter nenhum desafio novo. E aí, consequentemente, você tem as pessoas desmotivadas. E tem o grande causador da NR1, que ela chama de zona de ansiedade. O que é a zona de ansiedade? Eu tenho um baixo apoio, que ela vai chamar baixa segurança psicológica, eu tenho um baixo apoio da liderança. Lembrando que aqui nessa pesquisa chegou-se à conclusão que o líder é responsável por 48% da qualidade do ambiente de trabalho. Então não é um número insignificante, né? Nota que, inclusive, a liderança ganhou uma porcentagem maior do que o RH nas empresas, como responsável pela qualidade do ambiente de trabalho. Então isso é significativo. Então ela vai dizer, se você tem um baixo apoio, o que é um baixo apoio? O que é uma baixa segurança psicológica? É aquele temor que existe na equipe de que os erros cometidos serão gravemente punidos. E aí isso pode levar a situações extremas, como assédio moral, né, que é a humilhação do empregado diante do grupo. E aí nós temos um problema sério, porque nós somos seres sociais, então a imagem que o meu grupo tem de mim afeta diretamente a minha saúde mental. Situações no trabalho onde
o colaborador ou mesmo o líder, ele é extremamente exposto de forma vexatória, afeta a saúde mental dele. Então, quando você tem essa baixa segurança e você tem uma alta exigência, onde os desafios são grandes, você cria uma zona de ansiedade no ambiente de trabalho. E aí você tem burnout na equipe, você tem erros que são escondidos porque as pessoas não querem ser expostas, e você tem as decisões tomadas pelo medo. As pessoas elas entram em um modo de autoproteção porque elas estão se sentindo ameaçadas. Então não é o melhor ambiente de trabalho. E aí ela chega no quarto nível, que para ela é o ideal, que ela descobre na pesquisa dela. Ela vai dizer assim, olha, quando você tem uma alta segurança, ou seja, você tem um apoio da liderança junto da equipe, e você tem uma relação de confiança confiança profissional, claro, né? Entre líderes e liderados. E você tem desafios altos, uma alta exigência, é o ideal. Ela chama isso de zona de aprendizado. Por quê? Porque você tem uma margem para erros honestos, onde as pessoas estão tentando acertar. E aí é por isso que você tem empresa que inova, que só tem empresa que inova quando tem espaço para o erro. Claro. Porque você tem que tentar e você não vai acertar de primeira, né? Então você tem que ter uma área de teste. Então é isso que ela chama de erros honestos. São os erros, é a empresa que ela vai analisar os processos. Obviamente ela vai se deparar com questões nesses processos que precisam de correção, mas ela não vai punir, e sobretudo não vai punir de forma vexatória, as pessoas que estão errando, mas estão tentando acertar. Estão produzindo, né? Nessa empresa, ela detectou alta performance de todo o time, inovação constante e a retenção dos talentos, porque as pessoas se sentem acolhidas da forma ideal, né? Não acolhidas daquela forma que a gente falou aqui primeiramente, daquele acolhimento sem cobrança, mas é um acolhimento, preocupado com o crescimento, preocupado com o bem-estar. Né? O Isso, outro, né? Exato. E aí você vê o melhor resultado, né? Tanto da empresa, quanto do líder, quanto do time. Este é o ambiente saudável. E aí, eu acho que vale a pena ressaltar aqui, que você também mencionou aí, essa questão a gente tem que tomar muito cuidado da positividade tóxica, porque esse é um dos principais fatores em 2025 que as empresas confundiram. Porque as pessoas estavam pensando o seguinte, então eu tenho que trabalhar a saúde mental, tanto dos meus liderados quanto a mim, enquanto líder, então eu vou fazer o quê? Eu vou começar a promover eventos. E aí a pessoa começava a promover eventos dentro da empresa, mas aqueles eventos assim, pense positivo. Fragmentados, né? Sem contexto. Exatamente. E a coisa não é essa, não é esse o problema. Inclusive existem determinadas iniciativas que elas são iatrogênicas, ou seja, elas fazem mal, elas não fazem bem. Porque a partir do momento em que eu crio eventos que é só para tratar de uma positividade tóxica, e aí eu crio também um sistema onde as pessoas, vamos supor, eu apenas facilito o acesso à terapia dos meus empregados. Então eu estou na prática dizendo, olha, eu vou te adoecer, mas eu vou criar uma coisa aqui para você se tratar. E aí o ambiente continua adoecedor. Então o que a norma quer? Olha, o ambiente de trabalho, e é isso que vocês podem ter certeza, se um dia forem visitados pelo fiscal, é isso que ele vai querer saber, o meu ambiente de trabalho é adoecedor, e aí é que tudo isso que nós estamos falando aqui vai ser considerado. Vai fazer sentido, né? Mas é justamente porque a gente tem que entender, diferenciar o que é um período de maior pressão de um quadro que exige atenção profissional, né? E a gente vai falar disso um pouquinho mais no segundo bloco, a gente está encerrando o primeiro bloco, gente. E o empreendedor está no ar aqui com o psicólogo e advogado Daniel Quaresma. A gente está falando sobre saúde mental das lideranças. Você tem alguma dúvida? Envie aqui para a Rádio Pop pelo WhatsApp, ou então deixe seu comentário no bate-papo ao vivo nos nossos canais no YouTube, no Cola na Pop, ou então no Empreendedor em Ação, tá? Antes de encerrar esse bloco, eu quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores, a Impremix, a Quentro, a Maria Clara de
Paula Dermatologia e Implante Capilar, a Novaes Empreendimentos, ao Cicobi Credinor e ao Grupo Telecimento pelo apoio aqui à nossa programação. E a gente volta rapidinho a gente está aqui com o segundo bloco. Empreendedor em Ação. Ideias que viram resultados. Com a apresentação de Ariane Galdino. Pop 95, meio-dia 35. Ei, você é estudante, profissional da saúde, professor ou empreendedor e precisa de carimbos, crachás, adesivos, banners ou materiais gráficos com qualidade e rapidez? A Impremix tem a solução ideal para você. Chame no WhatsApp agora, 389-9166-2726. Impremix, mais de 10 anos de experiência e atendimento de excelência. Rua Barão do Rio Branco, 85, no centro. No dia a dia, imprevistos acontecem o tempo todo, mas com os seguros do Cicobi Credinor você tem segurança em cada momento. Seguro alto para dirigir com mais proteção. Seguro residencial para proteger o seu lar. Seguro transações financeiras para garantir a sua segurança digital e até seguro celular para você ficar conectado sem preocupação. Viva tranquilo, fale com a gente e descubra a proteção que cabe no seu bolso. 0800 800 3144 ou cicobicredinor.com.br. Mais que uma escolha financeira, Cicobi Credinor. Para construir o seu sonho. Você sabia que a Telecimento tem mais de 400 modelos de cerâmicas e porcelanatos? Sabia que trabalhamos com linha completa de tintas e massas corridas? E que temos promoções todos os meses do ano? Pois é, a Telecimento tem tudo que você precisa para construir ou reformar. Venha nos visitar. Loja ampla com estacionamento para clientes em compra. Telecimento, Avenida Manuel Caibé Filho, 3.325 Canelas. 3212-1823. Telecimento. Sua autoestima merece o cuidado de quem é referência. Na Clínica Doutora Maria Clara de Paula, unimos ciência e sensibilidade em um atendimento verdadeiramente humanizado. Especialista em transplante capilar e estética. Oferecemos segurança e resultados em cada detalhe. Da recepção ao procedimento, o foco é você. Clínica Doutora Maria Clara de Paula. Dermatologia, estética e transplante capilar com excelência. No Medical Center, sala 1102, 11º andar. Siga no Instagram, @Doutora Maria Clara de Paula. A Novaes Incorporações e Empreendimentos chega para revolucionar o mercado imobiliário de Montes Claros. Com um compromisso inabalável com a qualidade e a inovação, criamos espaços que proporcionam experiências únicas. Nossos serviços incluem construções de casas, incorporações e reformas, sempre com um toque de sustentabilidade e tecnologia de ponta. Escolha o estilo Novaes e descubra o verdadeiro significado de lar. Novaes Empreendimentos, construindo mais que móveis, entregando valor, credibilidade e experiências únicas. Siga @Grupo Novaes. Você já ouviu reclamações sobre o atendimento da sua própria empresa? A Quintron, startup de Montes Claros, conecta WhatsApp, CRM, gestão de equipe e inteligência artificial em uma só plataforma. Atendimento mais rápido, organizado e inteligente para vender mais e encantar clientes. Fale com a Quintron no Instagram, @Quintron Sistemas e diga: vim pelo Empreendedor em Ação para concorrer a um iPhone. Monte Claro, cola na Pop 95. Ideias que inspiram, atitudes que transformam. Empreendedor em Ação, com a apresentação de Ariane Galdino. E a pergunta de hoje, gente, é a seguinte, ó. Quando quem lidera não está bem? Pois é, a equipe sente os reflexos. A nossa ideia aqui hoje é falar um pouco mais sobre a liderança, né, porque exige um pouco mais de conhecimento técnico, mas também exige muito equilíbrio, autoconfiança, inteligência emocional, capacidade de enfrentar os desafios sem deixar a própria saúde pelo caminho. E a gente está conversando hoje com o Daniel Arthur Quaresma da Costa, ele que é psicólogo clínico e organizacional, e está trazendo para a gente aí um pouco mais de reflexão acerca desse tema. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Impremix, a Quentra, Maria Clara de Paula Dermatologia e Implante Capilar, a Novaes Empreendimentos, Cicobi Credinor e Grupo Telecimento, pela oportunidade e o apoio de a gente estar trazendo esses temas semanais para vocês aqui na Rádio Pop. Dani, nós encerramos o primeiro bloco falando um pouquinho sobre essa questão da relação direta entre equilíbrio emocional e os resultados do negócio. E eu até falei, né, sobre a gente tem que aprender a diferenciar o que é um período de maior pressão de um quadro que já exige
atenção profissional. E a gente tem falado muito sobre o burnout, né, que é um termo assim muito usado hoje. E eu queria que você falasse pra gente como é que ele se desenvolve e assim, quais são os primeiros sinais que costumam aparecer em empresários e gestores. Justamente porque nós ficamos nessa linha de assumir um personagem, eu estou falando de mim, inclusive, que eu já fiz muito isso, e de vez em quando, se eu não for vigilante, eu faço também. Assumo aquele personagem, falo, eu sou a Mulher Maravilha, e pode jogar nos meus peitos que eu dou conta de resolver. E conta. Bom, vamos começar pelo significado da palavra, né? O burnout ele é uma expressão em inglês que ela é usada quando o aparelho queima, né? Assim, nos dizeres nossos aqui brasileiros seria assim, a lâmpada queimou, ou então, determinado aparelho ficou tão sobrecarregado que ele queimou o fusível, né? É literalmente queimar no sentido do excesso de energia ali e o aparelho dá um pane, né? Então vamos tentar imaginar um cérebro que dê um burnout, né? O que seria isso? A gente está falando de uma pessoa hiperestimulada e diante de situações em que ela simplesmente não dá conta. E chega um momento em que acontece o quê? O cérebro trava. Ele vai parar de funcionar cognitivamente e emocionalmente, ele vai dar uma pane, vamos dizer assim, né? Se a gente for usar uma linguagem assim, que nos remeta a uma imagem. Então, assim, vamos pensar numa pessoa que ela não está dando conta de prazos e não está dando conta da complexidade do tipo de demanda que está sendo exigida dela. Né? Pode acontecer de uma tarefa, daquele conjunto de tarefas, o João dá conta. 2 tarefas daquela, o João ainda dá conta. Não é que você não tem, inclusive, porque você pode ter a habilidade para resolver aquele determinado problema. Mas dependendo da enxurrada de problemas que se apresenta, a pessoa pode não dar conta de todos eles. Talvez, se fosse possível, alongar os prazos e colocar aquelas mesmas tarefas para serem executadas dentro de prazos razoáveis, pode ser até que aquele determinado indivíduo ele conseguisse executar aquilo. Mas como é que é o mundo que nós estamos vivendo hoje? É tudo para amanhã. É tudo igual nós estamos aqui no ao vivo, né? Sim, ferrou. Então... Por exemplo, a capa, gente, lá no YouTube do programa tá errado, viu? E não dá pra trocar ao vivo. Daniel é bem diferente do que tá lá. Você que tá assistindo a gente tá vendo. Depois a gente troca e quando você for ouvir o conteúdo todo, você perder um pedacinho, você já vai ver o Daniel lá certinho, viu? É isso aí. Então não se preocupem, nós trabalhamos com segurança psicológica. Isso aí. E vamos conseguir resolver o erro, né? Com certeza. Então, assim, o que é esse burnout? Ele é isso. E aí, assim, o burnout, ele é hoje ele é classificado no DSM como uma doença laboral. Então as pessoas também, às vezes, elas usam a expressão, né, que também popularizou muito a expressão pra não burnout. falar banalizou, né? Mas a verdade é que a gente tem o quê? A gente tem o burnout como uma doença laboral. Então é justamente em razão do trabalho, quando os prazos e o tipo de trabalho ele se acumula de uma forma que se torna, vamos dizer assim, quase inexequível, e ainda assim a pessoa está naquela ideia de que ela tem que dar conta, ela trava. Então é igualzinho o computador, né? Você coloca informação demais, às vezes ele não vai travar e fica lá dando um sinalzinho, a famosa tela azul, né? Não consegue fazer tem que nada. no celular de vez em quando, apagar as fotos, os vídeos, né? Para o negócio rodar melhor. Então a gente trava também. E a gente não deve ignorar isso, porque isso aí, os primeiros sinais, você está perguntando. É um esquecimento recorrente. É quando você começa a ficar com uma certa apatia diante de situações ou que exigem de você uma certa urgência, ou às vezes até situações prazerosas que deixam de ser prazerosas
porque infelizmente naquele momento você não está em condição de aproveitar. Entendi. Então é literalmente quando a sua percepção de mundo e a sua interação com o mundo ela vai Fica travando confuso. e se apagando, vamos dizer assim. E você acha que o perfil de empreendedor, de gestor, está mais vulnerável ao adoecimento emocional ou isso pode atingir qualquer pessoa? Bom, se a gente Porque aí tiver- eu quero falar, vou emendar duas Aham. perguntas, que Vanessa já deu 3 piscadas pra mim aqui, tipo, você anda com esse roteiro aí, que tem muitas perguntas pra te fazer. Mas, essa é uma dúvida que a gente tem, né, que está relacionada à questão do perfil empreendedor, se ele está mais vulnerável ao adoecimento emocional. E eu queria que você colasse para mim também acerca da questão do líder, que às vezes ele é tecnicamente excelente, ele é criativo, ele é bom de fazer, mas ele tem baixa autoestima. Que eu acho que acaba que uma coisa vai conectar na outra, porque no frigir dos ovos, tudo isso vai refletir na maneira como esses líderes, como esses empreendedores estão liderando as pessoas, né? Uhum. Bom, então vamos começar do líder e dessa questão da Do perfil, autoestima, né? Existem, aí realmente não precisa ser só na liderança, existem muitas situações em que as pessoas, elas enfrentam um problema de autoestima, e que hoje, devido às redes sociais, tem se agravado. Por quê? Né? Porque nós, como eu disse no primeiro bloco, nós, enquanto seres sociais, a gente navega pelo mundo construindo a nossa identidade a partir das nossas relações com o outro, com as pessoas ao nosso redor. E antes do bendito do celular e das redes sociais, nosso grupo, que servia de parâmetro de comparação para a gente, era um grupo restrito. A gente convivia ali, quando muito, com 200, 250 pessoas ali no nosso entorno, e isso nos guiava para a gente saber, olha, eu estou num nível de 0 a 10 aqui, quanto de produtividade, quanto de beleza, quanto de carisma, quanto de capacidade de comunicação e assim por diante. Então, quando o parâmetro ele era um parâmetro para o qual nós estamos biologicamente, inclusive biologicamente preparados para lidar, a gente ainda dava conta. Mas a partir do momento em que na sua mão tem um aparelho que te coloca em contato com o mundo e o seu parâmetro de comparação passa a ser qualquer pessoa que também tenha rede social, e aí nós temos um problema que ninguém nunca está mal na rede social, Não é impressionante? né? E a gente... É o céu azul. E é incrível que, assim, mesmo a gente sabendo disso, mas nos afeta. Quando você vê a representação dessas pessoas digitalmente, todas bem, todas maravilhosas, todas exemplos de sucesso, todas batendo as metas que eu não vou conseguir bater e assim por diante, seu grau de referência é afetado. E na medida em que ele é afetado, você começa a ter certeza de que você não está à altura daquele novo parâmetro de comparação. E ninguém nunca estará, a verdade é essa. Porque não tem como concorrer com a rede social. E aí, isso afeta diretamente a autoestima das pessoas e afeta sabe aquela figura no desenho animado que aparece o anjinho e o capetinho, o diabinho, no ombro do personagem, né? O diabinho costuma falar com os meus pacientes e com as pessoas que a gente presta consultoria, que ele tem um nome, ele chama autocrítica, né? E o anjinho, que deveria ser a nossa autoestima, ele está cada vez mais silenciado, e esse diabinho está ganhando cada vez mais potencial, na medida em que ele está lá o tempo todo para te dizer que você não é suficiente, que você não é capaz, né? Olha ali o influenciador tal, como é que ele é um grande sucesso e você não tem aquela habilidade. Olha lá como que ele compartilha resultados excelentes e você não tem. Olha como ele não tem desafios, olha como ele não tem esses seus problemas. Por quê? Porque supõe-se que ele é a vida dele roda bonitinha, sem engasgar. Ele não tem problema, né? Ele está ali no ideal do ser humano, mas se você sair do celular e for lá olhar a vida dele é igual a sua. Mas não é a impressão que nós temos, isso afeta a nossa autoestima. E isso afeta a nossa capacidade de realização. Então a gente tem que compreender como que o homem de hoje, o ser humano de hoje, vai interagir
com essa nova tecnologia, porque a verdade é que nós não temos uma biologia para essa tecnologia. Então a gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que criar uma estratégia para lidar com isso. E assim, eu acho legal você falar isso, porque, por exemplo, eu que tenho uma vivência muito grande com mulheres que empreendem, né? Já são aí 7, 8 anos, em diversos grupos, ou no Sebrae delas, ou dentro da Câmara da Mulher, da Federa Minas, da Associação, ou em outros grupos de coletivos que me chamam para participar, particular, alguns eventos e movimentos. Eu fico observando, assim, muitas mulheres que têm, assim, ela tem sucesso, ou ela está com sucesso na frente dela, a coisa está ali para ela agarrar, para ela pegar no chifre do boi. Mas, de repente, tem uma linha, assim, que não é só uma linha. Quando você olha, é um abismo, né? De falta de autoconfiança, de falta de autoestima, Sim. que faz essa mulher dar um passo para trás e ficar tremendo, e ficar estagnada, e ficar falando, eu não consigo. E aí, nessa hora, eu penso que talvez a inspiração faça sentido. Né? Sim. Aquela inspiração de quem tem propósito, de quem consegue fazer, de quem e como que essa pessoa faz. E aí, falando sobre as questões mentais, né, e de desequilíbrio, as quais eu tenho estudado mais, me tratado, né, buscado mais, assim, saúde mental, para eu poder continuar balançando os pratinhos e quando cair um, eu falar, dó, vamos colocar outra. Ou não é para colocar os pratinhos, porque não tá dando, não tá cabendo pratinhos. Hoje eu consigo perceber, sabe, assim, de uma forma muito, muito prática mesmo na minha vivência ali, que isso é um problema, assim, terrível e muitas vezes nós não estamos abertos para falar sobre isso e para tratar sobre isso, justamente porque a gente não quer ser vulnerável. Eu não quero ser vista como uma pessoa fragilizada, né? Eu não quero falar aqui na Rádio 95 que eu tenho que fazer terapia toda semana, porque eu tenho várias demandas, eu trabalho com vários grupos de trabalho, eu trabalho com vários tipos de trabalho diferentes, e tem horas que eu dou uma bugada, tem horas que eu dou uma surtada, e essas coisas me levam para o espaço, às vezes, de ficar remoendo coisas, de achar que eu não estou sendo competente o suficiente, né? E aí eu preciso olhar para isso e falar assim, peraí, como assim? E muitas vezes, Dani, eu vejo principalmente as mulheres, elas não se abrem para esse olhar de que, poxa, eu tô aqui, o sucesso está quase, eu tô quase pegando, tá aqui, eu não consigo, o que está faltando, o que está faltando? Porque a gente não aprendeu muito a acreditar na gente. E o mundo fica o tempo inteiro mostrando pra gente que pra gente fazer isso, a gente tem que estar dentro de determinadas caixas. A gente tem que seguir determinados padrões. Tem regra para tudo, né? E assim, fazer isso é sustentável? É impossível. E a gente cai de novo naquela coisa existencial. E muitas vezes é aí que a gente se perde e que elas se perdem. E aí elas começam a fragmentar a jornada delas, porque elas começam a fazer uma coisa, não vou dar conta mesmo não. Deixa eu ir para outra aqui. Não vou dar conta mesmo não. E deixa isso para aqui. E ainda tem essa coisa da rapidez da rede, do que o mundo está pedindo tudo muito rápido. Então, seu sucesso tem que ser rápido. Eu comecei a fazer isso aqui, então com 3, 6 meses eu tenho que ter sucesso. Poxa vida, eu escrevi um livro infantil de 24 páginas em 2017, eu consegui lançar em 2025. Né? Então tem toda uma linha de planejamento que a gente precisa de acompanhamento e tudo. E essa questão da autoconfiança e da autoestima, gente, ela é muito séria, ela é seríssima. Eu estou falando assim, conhecimento de causa, né? E muitas vezes a gente se fecha para isso. E aí eu estou falando disso porque quando a gente fala de saúde emocional do líder, a gente entende que se ele não cuida, ele vai influenciar na cultura do negócio. E às vezes o seu negócio, ele não está dando certo, ele não está caminhando, e a galera não trabalha com sinergia, não tem harmonia, não tem abundância, porque infelizmente aí a gente tem que parar para pensar, né, Dani? Se eu preciso inspirar e eu tenho que inspirar para que as pessoas possam fazer o que elas têm que fazer da maneira como eu imagino que seja possível, porque ninguém vai fazer igual a gente faz também, eu preciso estar nesse espaço dessa tratativa, né? Sim. E como é que eu chego lá? Então, o primeiro ponto é em cima do que a gente falou aqui também, no primeiro bloco. O que acontece? As pessoas precisam se conectar. Para que isso aconteça, é preciso que haja um ser humano na frente de outro ser humano. Né? Então, assim, como que eu vou superar uma dificuldade que eu tenho? Vamos supor que eu estou na equipe de Ariane. Mas eu estou com uma dificuldade e eu tenho vergonha da minha dificuldade. Por quê? Pelos fatores que nós já falamos aqui. Eu vou parecer fraco. Eu vou parecer incompetente. Vai parecer que eu não dou conta. Vai parecer que eu sou burro. E a gente começa a se desqualificar mentalmente.
Por quê? Porque a gente está olhando a referência digital lá, e na referência digital nós só temos titãs, né? E aí eu olho para a Ariane, minha líder, e penso assim, poxa, mas se eu for lá e for falar deste problema para ela, eu vou estar assinando um atestado de incompetência, por exemplo, se o ambiente não tiver a segurança psicológica. Mas, porque se ele tem é diferente, né? sim, se em algum momento a Ariane já se aproximou de mim, nós já conversamos sobre a vida, eu já vi que a Ariane teve dificuldades, às vezes até parecidas com a minha, eu já vi que a Ariane tem os desafios dela, e eu sei que eu estou conversando com um ser humano, então eu não tenho problema em me vulnerabilizar diante de Ariane, porque eu criei uma relação de confiança com ela, porque eu sei que ela não é uma deusa infalível, eu sei que ela é um ser humano. E ao ser eu essa até queria humana... ser, gente. Pois é, mas agora Não, nesse caso você ganha dá. mais sendo humana do que sendo essa deusa infalível. Certeza, Maria. Por quê? Porque você não afasta as pessoas quando você se mostra dentro daquilo que você é, um conjunto de qualidades e um conjunto de desafios. Porque às vezes o jeito que a Ariane lidou com aquele desafio num determinado momento e superou aquilo, ou ainda está enfrentando, e eu sei que aquilo está acontecendo, me deixa à vontade para falar do meu. E às vezes pode ser que juntos a gente descubra soluções importantes, mas a partir do momento em que eu estou intimidado de me aproximar e dividir um determinado desafio com aquele líder, então aí, infelizmente, a gente, igual a gente já falou, a gente não tem inovação, a gente não tem pessoas à vontade ali naquele ambiente, a gente tem pessoas que saíram do esquema de colaboração e cooperação e entraram no sistema de sobrevivência. E no sistema de sobrevivência, você está preocupado se amanhã você vai estar lá vivo. Você não está preocupado com o grupo mais. Então, tudo tem a ver com você está operando hoje na sua empresa e na sua equipe com as pessoas conectadas num sistema de luta e fuga, onde as pessoas estão na sobrevivência, ou você está criando um ambiente na sua equipe, num sistema de afiliação, num sistema em que as pessoas estão à vontade para levar o grupo para frente. Porque num sistema onde ninguém erra e existe um grande líder inacessível e perfeito, todo mundo entra, é no que você não quer, é no sistema de luta e fuga. É isso aí. E aí, infelizmente, as coisas não caminham. E aí é aquela coisa, né? A gente tem que entender que se a gente parar para cuidar da gente, a empresa ela não vai perder produtividade. Agora, se ela perde produtividade, aí a gente já não está falando de saúde mental, a gente está falando de gestão de negócios, e nós temos outros programas para falar sobre isso. Sim, né? Ari, deixa eu só dividir rapidamente aqui uma questão importante que eu trouxe, que é o seguinte, eu sempre pensava assim, peraí, mas será que o empresário vai querer investir na saúde mental da equipe, na NR1, apenas porque é obrigado? E os dados mostram o contrário, porque as equipes e as empresas que investiram, por exemplo, em segurança psicológica, em sentido no trabalho, o que acontece? Eles fizeram a pesquisa lá em Harvard, mas não foi nos Estados Unidos apenas, foram em mais de 50 países. E o que se apurou foi que de 3 a 6 meses, o propósito na equipe aumenta 0,6%. A produtividade adaptativa em 6 meses, ela aumenta 8% na equipe. Quanto que sua empresa aumentando 8% em produtividade adaptativa, ela não aumenta, por exemplo, de faturamento, né? E o próprio turnover, né, que é aquela saída de pessoas, o turnover, a saída voluntária de pessoas, ela reduz em 18% em um ano, quando você está atento a essas medidas que nós estamos mencionando aqui. Então não é só uma questão de bem-estar abstrato que a gente está falando. Não é, vamos dizer assim, ser do bem. Não, é porque faz muito sentido. Na prática, na prática, você tomar essas atitudes. Isso traz resultados, isso faz diferença. Com certeza. Sabe que a gente já está chegando no final, né? Final do segundo bloco. Aí nós vamos ter parte 2, viu, Dani? Depois eu vou combinar com você a parte 2.
Mas eu queria que você falasse, assim, para aquele empresário que está escutando a gente agora, e, assim, às vezes que está constantemente cansado, que está irritado, que está sem motivação, né? Assim, qual deve ser o primeiro passo antes que o problema se agrave? Assim, que hábitos que são indispensáveis para quem ocupa posições de liderança, né? E que está se sentindo nesse lugar, né? Bom, além de procurar terapia, porque não é porque eu sou terapeuta que eu estou dizendo isso, né? Até porque, inclusive, eu faço terapia, né? Mas, assim, é por uma questão de que a gente precisa procurar a nossa saúde mental por meio do autoconhecimento. Então, assim, é muito improvável que sozinha uma pessoa faça todo esse caminho, né? E o outro ponto é fugir um pouco da idealização, porque às vezes a gente sofre por fantasmas idealizados que nem existem e que promovem a desumanização do líder. Porque o líder também tem essa questão da autoestima. O líder também tem essa autocrítica gritando no ouvido dele. Autocobrança, né, Dani? Que eu acho que é um exatamente. tema que a gente não consegui fazer essa pergunta para você, mas que é algo importante a gente falar também, né? Não, a autocobrança, ela é um filhote da autocrítica, né? Na medida em que... É uma arma na cabeça, o dia inteiro falando assim. É aquela vozinha interior o tempo todo dizendo que você não é o suficiente, você não é o suficiente, você não é o suficiente. Que por mais que o melhor líder que você conhecer no Brasil se apresente muito autoconfiante na hora que ele fala, ele está performando ali. Você pode ter certeza que no momento em que ele está sozinho com ele mesmo, se ele não está se cuidando, a chance de ele ter essa voz interior da autocrítica dizendo para ele o tempo todo que ele precisa melhorar, não porque ele já é bom, mas porque ele não é suficiente, que você entende que são duas coisas diferentes. Se a minha voz interior diz, melhore para você se aperfeiçoar, isso é saudável. Mas quando a minha voz interior diz, melhore porque você não é suficiente, eu preciso tomar cuidado. É complicado. Porque quer dizer que a minha autocrítica está fora do tom. E aí, o pessoal está ouvindo a gente aí pela rádio, é como se a gente tivesse uma emoção com um volume muito alto. E aí a gente precisa de diminuir um pouco esse volume. É isso que a gente chama de autorregulação emocional. É quando a gente tem emoções que estão num tom ou muito acima ou muito abaixo, e isso interfere no nosso bem-estar e no nosso navegar pelo mundo. Então a gente precisa estar atento a isso. Então, primeiro passo, terapiazinha, ficar de olho. E cuidado com a idealização. Não compre imediatamente essas idealizações, inclusive a da positividade tóxica e da superprodutividade, porque elas são muito perigosas e muito fantasiosas. Então, para você que deixou de cuidar da sua saúde mental, mas tá aí, ó, cuidando da empresa, da equipe, dos clientes, fornecedor, tá gerindo o negócio, para um pouquinho e lembre de você, porque isso vai fazer uma diferença para a vida de um modo geral. Justamente. Dani, é isso, chegamos ao final do nosso programa. Passou Passou super rápido, não é? Eu acho que o segundo aqui também tem um problema, sabe? Depois vou conversar com o Jabá sobre isso. Mas muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, que eu sei que seu tempo é corridíssimo. Né, pela partilha de tudo que você trouxe para nós, esse conhecimento que é incrível, né? Quando eu falo assim, você tem muito repertório que você tem mesmo. E eu acho que faz muita diferença. Então, eu que estou aí, né, nessa rotina, nessa trajetória de empreender, e eu acabo colaborando, sendo intraempreendedora também, porque eu também atendo consultorias, né, do Sebrae, eu acabo tendo que entrar no jogo também. Eu não faço só o jogo, não, eu entro no jogo também, e a gente percebe como que a busca pelo equilíbrio, né, assim, mental, assim, realmente faz muita diferença na tomada de decisão que vai impactar, inclusive, no seu bolso. Isso é muito real, né? Então, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Eu que agradeço. E quem quiser te encontrar, passa os arrobas para nós aí do Insta. Sim. Então, eu tenho um Instagram voltado para a área da saúde mental, que é @confia no tio.
Que tem dicas incríveis, tem eu gosto dicas assim. legais, porque isso aí é da época que eu dava aula, né? Que o pessoal falava, mas será? Eu falava, não, fica tranquilo, confia no tio, isso vai dar certo, né? E que inclusive é um pouco revelador, inclusive da quantidade de colágeno que a gente anda tendo no corpo, né? Porque a gente fala, confia no tio. É verdade. E tem o meu Instagram pessoal, daniel.artuzzi também. Lá também, de vez em quando, eu coloco alguma coisa. E tem o endereço eletrônico do Vivamente, né? Se alguém tiver aí querendo, né, levar um pouco mais de saúde mental para as suas empresas, o endereço eletrônico é vivamente. Aliás, não, desculpa. Deixa eu certificar aqui, quer ver? Enquanto você certifica... Aqui, vivamentecorp@gmail.com. Pronto, vivamentecorp@gmail.com. Eu já mando um e-mail, vamos fazer a equipe já faz o contato com o pessoal. Legal. É isso então, obrigada, Dani, mais uma vez. Eu que agradeço a todo mundo, um prazer estar aqui com vocês. Primeira vez aqui, eu achei que ia demorar, passou rápido, né? Rapidinho. E muito obrigado pela confiança e pelo convite, pelo carinho de todo mundo. Obrigada, amigo. É isso, gente. Ó, se você perdeu algum trecho do programa, cola no YouTube agora, tá? Lá da Pop FM e no Empreendedor em Ação para conferir o programa completo. Se esse conteúdo fez sentido para você, continua com a gente fora do rádio. Me segue lá no Instagram, e segue também o Colonapop, @Colonapop e @ArianeGaldino_Reinventa. Vai lá no YouTube, procura lá Empreendedor em Ação MOC, já para você acompanhar os nossos episódios. E clica no sininho, porque assim você fica sendo avisado, recebendo notificação semanal dos nossos programas aqui na rádio, tá bom? A gente vai se encontrar no próximo programa e daqui a pouquinho, fica por aqui, porque tem Pó Parar, né, Jabá? Daqui a pouquinho você continua aí no Pó Parar. É isso aí, até terça que vem com mais Empreendedor em Ação aqui na Rádio Pop. Cola na Pop. Empreender é uma jornada de aprendizado constante e cada nova ideia pode ser o começo de uma grande transformação. Esse foi o Empreendedor em Ação, trazendo inspiração e caminhos para quem quer empreender com mais visão, estratégia e profissionalismo. Com roteiro de Vanessa Araújo e apresentação de Ariane Galdino. Na próxima terça, meio-dia, tem mais. Aqui, na Pop 95. Pop 95.